Fala, meus amigos do canal do Medeiros, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no YouTube para a gente falar sobre o nosso Botafogo, atualizar as notícias, principais notícias do Botafogo para vocês aqui no YouTube. Meu nome é Matheus Medeiros, já peço para você se inscrever em nosso canal, ativar as notificações, deixar aquele like no vídeo que é muito importante, você contribui demais aqui para o nosso crescimento. Vamos lá, vamos falar um pouquinho sobre algumas notícias, começar falando sobre uma notícia fresquinha que eu acabei de ver essa notícia agora, vou dar os créditos aqui para o Marcos, né? O Marcos, ele é da Cazé TV, né? O Marcos Carvalho, e ele acompanha muito, né, o futebol africano, né? No continente africano no geral, ele é especialista. Então, sempre quando tem uma notícia ali em primeira mão envolvendo o futebol, tanto de Angola, que serve aí para o Botafogo, né, com Bastos, ele tá sempre trazendo notícias em primeira mão, e ele trouxe a informação que o Bastos, por pedido do Botafogo, foi dispensado da convocação aí para os Palancas Negras, né, da seleção de Angola. Tá? A medida aí visa a recuperação total do atleta do Botafogo, tá? E ele que é um dos pilares também da seleção angolana. O relacionamento entre o clube, a federação também de Angola e o treinador Pedro Gonçalves acabou facilitando a situação. Lembrando que o Bastos estava machucado, né, desde aquele jogo lá no Moça Bonita contra o Nova Iguaçu, né? Tá recuperando agora de lesão, teria que ir para a seleção de Angola, uma viagem desgastante, jogo difícil, né, de eliminatória. Ele ainda não está 100% recuperado. Então o Botafogo fez esse pedido, foi aceito, né, pela federação, pela seleção angolana. Tudo certo, então o Bastos continua aqui no Botafogo na sua recuperação para estar apto para a estreia do Campeonato Brasileiro contra o Palmeiras no dia 29 de março, tá? Então essa é a primeira notícia importante que a gente tem para passar para vocês aqui. E a segunda notícia é uma notícia também que saiu hoje que eu queria comentar. É sempre bom quando a gente reafirma situações, né? Então, sempre que a gente tem a oportunidade de reafirmar o sucesso da SAF Botafogo, a gente está aqui para falar isso, né? E o Botafogo completou 3 anos da SAF, né, nessa semana. E um dos pilares, né, uma das virtudes dessa SAF do Botafogo, além da questão profissional, da gestão, do pagamento de dívidas, da reestruturação do clube na parte do centro de treinamento no Lonier, do Newton Santos, dos processos. Claro, tem ainda algumas coisas que precisam ser melhoradas. Uma coisa que eu sempre bato na tecla é porque o Botafogo tem pouquíssimas lojas oficiais. Só tem a loja oficial de General Severiano e uma no Barra Shopping, quando eu acho que o Botafogo deveria ter lojas em diversos shoppings do Brasil, não só do Rio de Janeiro, né? O Botafogo deveria ter só no Rio de Janeiro, dá para ter no Bangu Shopping, no Parque Shopping Campo Grande, no Parque Shopping Jacarepaguá, dá para ter no Norte Shopping, no Nova América, só no Rio, tá? Diversos shoppings, cara, deveria ter e não tem. Esse é um calcanhar de Aquiles aí da SAF até o momento. Eu espero voltar aqui em algum momento para elogiar isso também. Mas se a gente for falar aqui de sucesso, 95% são de coisas boas da SAF do Botafogo. E nesses 3 anos, né, além de tudo isso que eu falei aqui, de reestruturação, centro de treinamentos, pagamento de dívidas, profissionalismo, né, o Botafogo investiu muito em reforços. Demais. Mas assim, tirou mesmo o escorpião do bolso. E isso foi gradativo, né? Se a gente pegar, por exemplo, aí foram 7 janelas de transferências que o Botafogo teve de 2022 para cá. E na primeira janela o Botafogo gastou ali 64 milhões de reais. Na época todo mundo ficou maluco, eu lembro disso. O Botafogo contratou o Patrick de Paula, né? O Botafogo contratou o Vitor Sá, o Tietê. A gente ficou doido, né? 64 milhões, a maior da história do Botafogo. Depois, na segunda janela, o Botafogo deu uma diminuída, gastou 7 milhões. Aí na primeira janela de 2023, o Botafogo estava focado ali em reestruturar o Lonier, estava focado em outras situações que eram também muito importantes. O Botafogo, na primeira janela de 2023, teve 28 milhões, né? Foi menor do que a de 2022. Aí na segunda janela de 2023 também, 11 milhões. Talvez tenha sido a janela que eu acho que mudou um pouco ali o pensamento do John Textor. O Botafogo fez uma segunda janela muito fraca em relação a investimentos
E eu acho que um dos motivos da derrocada de 2023 foi essa segunda janela. Se o Botafogo tivesse investido bem na segunda janela, acho que o Botafogo teria conquistado o título de 2023. Mas o processo continuou, acho que tivemos mudanças aí em pensamentos do John, principalmente, e aí em 2024 ele tem uma virada assim de chave muito grande. 156 milhões de reais na primeira janela de 2024. Foi um absurdo. Na época, começaram a pedir fair play financeiro, né? Vocês lembram muito bem. A mídia paulista, a mídia aqui do Rio, bem clubista, começaram a pedir fair play, etc. Por conta dessa primeira janela. E aí a segunda janela de 2004 foi maior ainda. 231 milhões de reais. E aí eles ficaram loucos, né? E o Botafogo teve um ano de 2024 maravilhoso, com 2 títulos, campeão brasileiro e campeão da Libertadores. E agora em 2025, a gente ainda vai ver o que vai acontecer. Tem muita gente aí que fala, o Botafogo contratou alguns jogadores aí com valores muito altos, mas tem que ver... Calma, gente. Tem que ver o que vai acontecer ainda. Tem que ver o que vai rolar. Tem muita gente falando, mas eu achei que o elenco enfraqueceu mesmo com essas contratações todas. Calma, calma. Teremos 3 janelas esse ano. 3. Na primeira, o Botafogo gastou 494 milhões, a maior janela da história do clube. Essa agora. Eu concordo até que, por exemplo, o valor do Juan Cruz foi muito alto. 50 milhões pelo Juan Cruz foi demais, muito acima. Mas teve a contratação do Wendel, que vai chegar. Teve a contratação de Santiago Rodrigues, que nem estreou ainda. Então o Botafogo fez mais uma vez uma janela de muito investimento, né? Então gradativamente o Botafogo, a SAF Botafogo vem aumentando. E lembrando novamente, teremos janela no meio do ano para o Mundial de Clubes, que eu tenho certeza que o John Textor vai querer trazer algum jogador, sabe, para jogar um Mundial, que seja ali um jogador realmente mais midiático, né? Até porque o Botafogo vai se apresentar para o mundo. E teremos uma janela especificamente para o Mundial. E aí depois, em seguida, uma janela para o segundo semestre, que é uma segunda janela que o próprio John Textor diz que ele prefere, porque é a janela do inverno aqui no Brasil e do verão europeu, onde acabam os campeonatos, onde os jogadores lá estão de férias, os clubes estão doidos para negociar, fazer negócios, e o Botafogo, na segunda janela, o John Textor, praticamente ele mesmo, quem conversa com ele entende que ele gosta mesmo dessa segunda janela, né? Então é isso, gente. Eu sempre, quando eu tenho a oportunidade de reafirmar o sucesso da SAF do Botafogo, de investimento, de títulos, em 3 anos, né? A gente está falando disso tudo aqui. Está falando de investimento pesado, está falando de títulos importantes, está falando de profissionalismo, está falando de pagamento de dívida, está falando de diversas notícias boas. Então, sempre que eu tenho a oportunidade, eu estou aqui reverenciando essa mudança de vida do Botafogo, né? O Botafogo que saiu de um clube, sempre bom lembrar, saiu de um clube que não conseguia comprar jogadores, só contratava jogadores que eram emprestados ou a custo zero, para o clube que mais investe financeiramente no futebol brasileiro. É isso. Vamos continuar, é só o começo, tem apenas 3 anos, tem muita SAF Botafogo pela frente aí, vida longa ao John Textor no Glorioso. Um abraço, gente, até a próxima.